Nascida em Madrid, Espanha, em 30 de julho de 1924. Quando a Guerra Civil estourou, em 17 de julho de 1936, estava prestes a completar 12 anos. Após a vitória dos nacionalistas contra os exércitos regulares republicanos, em 1939, anarquistas, socialistas e comunistas se uniram num movimento clandestino para continuar o combate, escondidos principalmente em florestas e regiões montanhosas, lançando ataques contra forças do governo. Angelines tinha apenas 12 anos quando viu a ditadura de Francisco Franco assolar seu país. Um pouco mais tarde, ela estreou como atriz na comédia musical Carlo Monte em Monte Carlo, na companhia de teatro de Isabela Garcés, em Madrid. Indignada com o avanço fascista e com a miséria imposta ao seu povo, ingressou nos grupos rebeldes que combatiam o governo franquista, na Guerra Civil Espanhola, apoiando os republicanos contra seu ditador. Aos 23 anos, em 1947, foi descoberta pelos militares e passou a correr risco de vida. Foi quando então tomou a difícil decisão de exilar-se no exterior para escapar da morte. Ao sair da Espanha, Angelines já tinha sua única filha, Paloma Fernandes. Após passar por Cuba, seu destino original, a jovem migrou para o México ainda em 1947. Lá encontrou com o ator espanhol radicado no México, Ángel Garaza, também refugiado da Guerra Civil Espanhola. Para ajudar a compatriota, ele arranjou-lhe um pequeno papel como atriz em uma peça no Teatro Fabregas, onde ela agradou tanto que no ano seguinte já era protagonista da peça La Casa de Louca, 1948, no Teatro Ideal. Pouco depois, foi contratada pela rede televisão cubana CMQ, vivendo durante um breve período em Havana. Retornou definitivamente ao México em 1950 para estrelar a peça Quatro Corazones com Freno Y Marcha Atrás, de Jardiel Poncela, iniciando, assim, sua carreira como atriz dramática. Angelines também começou a trabalhar como radioatriz, trabalhando nas radionovelas da Rádio XCW, na Cidade do México. Quando a televisão mexicana foi inaugurada em 31 de agosto de 1950, Angelines já era uma atriz popular, sendo o primeiro rosto a aparecer na transmissão inaugural da XE1GC, Canal 02 do México. Meses antes, ela retornará a Cuba para também inaugurar a televisão por lá. Ela passou a fazer diversas peças televisivas e só estreou em novelas em 1959, atuando na primeira versão de Teresa, estrelada por Maricruz Olivier. Fernandes já era uma veterana do cinema mexicano, sendo uma das atrizes da era de ouro do cinema do país. Ela estreou nas telonas em Maternidade Impossível, 1955, estrelado por Maria Helena Marquez. Em 1959, estrelou Cadenas de Amor aos 35 anos como a vilã Irma, ao lado de Ofélia Guimarães e Aldo Monti. Foi a primeira novela que usou cenas ao ar livre e não apenas em fóruns. Estas foram realizadas nos estacionamentos da Estação Telesistema Mexicano, no que hoje são as instalações da Televisa Chapultepec. Ela atuou em 25 filmes, incluindo o clássico Eu Esqueleto de La Senora Morales, 1960, a primeira comédia de humor negro do cinema mexicano. Estrelado por Arturo de Córdova, o filme narra a estranha história de um taxidermista sexualmente reprimido e aprisionado por um casamento sem amor a uma mulher puritana e fanática religiosa. Angelines é Clara, a irmã beata da esposa vitimista. A atriz, então com 38 anos, mostra a elegância que consagrou-a como uma das mulheres mais bonitas do México em seu tempo. No cinema Fernandes contracenou com grandes astros mexicanos como Arturo de Córdova, Pedro Infante e Libertad Lamarque. Com Cantinflas, o cômico mexicano mundialmente famoso, ela fez vários filmes, entre eles Eu Padrecito em 1964, onde assumiu o papel coadjuvante de Sara, a inimiga do personagem Padre Sebastián, e Eu Prof., 1971. Neste último, trabalhou com outro veterano do cinema mexicano, Ramón Valdés. Nesse mesmo período ela contracenou com Maria Antonieta de las Nieves, em Um Novio para Duas Hermanas, 1966. Fernandes estrelou várias telenovelas nos anos 60 e início da década de 1970. Porém, o auge da sua carreira começou quando Roberto Gomes Bolanhos, Chespirito, a convidou para trabalhar no seriado El Chavo del Ocho, Chaves, em 1972, interpretando a Dona Clotilde,
que era chamada pelas crianças de Bruxa dos 71. Sua personagem era uma mulher madura que usava um longo vestido azul e um arranjo sobre os cabelos. Ela morava sozinha, e escondia de todo mundo sua verdadeira idade. Embora fosse muito mal-humorada com as crianças, não tinha nenhum mal, longe da acusação negativa de seu apelido. Ela não queria complicar a vida de ninguém. Ela conseguiu esse trabalho quando perguntou a seu amigo pessoal, Ramon Valdez, se ele sabia de qualquer trabalho de atuação que pudesse fazer. Exibido pela primeira vez no Canal 8, o roteiro veio de um esquete escrito por Bolanhos, onde uma criança de 8 anos discutia com um vendedor de balões em um parque, interpretado por Ramon Valdez. Bolanhos deu importância ao desenvolvimento dos personagens, aos quais foram distribuídas personalidades distintas. Desde o início, seu criador percebeu que o seriado seria destinado ao público de todas as idades, mesmo se tratando de adultos interpretando crianças. O sucesso de El Chavo de Ocho foi tanto que, em 1973, foi distribuído em vários países da América Latina, obtendo altos índices de audiência. 19. Estima-se que no mesmo ano, foi visto por mais de 8,3 milhões de telespectadores a cada dia. Devido à popularidade, o elenco realizou turnês internacionais que compreenderam vários países nos quais era transmitido à época, numa série de apresentações onde dançavam e atuavam no palco ao vivo. Sobre seu papel no programa Paloma, sua filha declarou: ela sempre teve muito respeito por Roberto Bolanhos. E assim era feliz. No início, fazer os outros rirem me custava, porque era atriz dramática e não tinha nada a ver com a comédia. As crianças na vida real sempre a imaginaram como uma bruxa de verdade, e quando saíamos ao mercado ou levávamos nosso cachorrinho para passear, os meninos gritavam: aí vem a bruxa. E minha mãe começava a se mortificar. Comentava comigo que se sentia triste porque ninguém queria ficar perto dela, tinham medo. Eu ria quando, na vida real, ela se irritava com as crianças do mesmo jeito que ela se irrita com o Chaves e a Chiquinha. Depois se acostumou e não se incomodava mais em ser chamada de bruxa. Ela também participou de outro programa de Chespirito, Eu Chapolin Colorado, Chapolin, anos depois. Foi com Chaves e Chapolin que ela alcançou fama no México e em sua terra natal. As duas produções de Chespirito se tornaram grandes sucessos internacionais, atingindo todos os países da América Latina. Em 1974, participou de sua última telenovela e concentrou seu trabalho em torno das produções de Chespirito. Depois que os programas Chaves e Chapolin terminaram em 1980, ela ainda continuou a interpretar Dona Clotilde no programa Chespirito, na década de 1980 e em turnês. Nos anos 1980, ela começou a interpretar Dona Nachita, uma segunda personagem regular em Chespirito, a vizinha fofoqueira nas esquetes de Los Caquitos. Ela permaneceu no elenco de El Chavo de Ocho até 1990, quando teve de se afastar devido a um câncer de pulmão. Ainda em 1990, ela interpretou uma freira em Sor Batalla, novamente ao lado de Maria Antonieta de las Nieves. Neste mesmo ano estreou seu último filme, Bela entre las Flores, 1990. Ela deixou o elenco de Los Caquitos em 1992. O incessante hábito de fumar levou Angelines a adquirir um câncer de pulmão, que ocasionou na sua morte no dia 25 de março de 1994, aos 69 anos de idade. Mas antes de partir, Angelines havia pedido expressamente que um último desejo seu fosse realizado, ser enterrada ao lado de Ramon Valdez. Angelines foi a terceira do elenco do El Chavo de Ocho a morrer, depois de Ramon Valdez, que interpretava seu Madruga, falecido em 1988, e Raul Padilla, que interpretava Jaiminho, falecido em 1994. Obrigado a todos e não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Até a próxima!